Hum, Kratos, Kratos. Kratos sempre foi maduro. Você que não era. Exatamente, cara. Pelo amor de Deus, cara. God of War. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Na hora que é um desrespeito e um cuspe na cara de quem gosta e gostou de God of War. Segundo, God of War Valhalla, DLC do Ragnarok, é um soco no estômago e um tapa na cara de quem gosta do bagulho. O bagulho já desrespeitou duas vezes. Primeiro, tirou a narrativa do que construiu do primeiro jogo do God of War 2018. Segundo, cuspiu na cara do fã, tirar todos os. Literalmente lavaram e tiraram todos os feitos do Kratos na saga grega no DLC. Terceiro, porra, Cory Barlog, filho de uma mãe, por que caralho você deixou essa bosta pro Eric Williams? O cara não era pra ficar na droga do combate? A única qualidade do Ragnarok é o combate mesmo. E olha que não tem tudo que seria da hora de ter. Eles tiraram porra de alguns ataques de únicos e botaram ele como ataques normais. E botaram ataques normais como ataques únicos. Que porra é essa? Eu diria que tem mais problemas do que qualidades. Cara, a única coisa que eu gostei. Eu joguei na época de lançamento, platinei duas vezes. Rapaziada, eu platinei duas vezes God of War Ragnarok. Eu tenho certeza do que eu joguei o jogo. Eu dropei o God 2018 em 2 horas. Ah, entendo. A maior parte do jogo, a maior parte do jogo é narrativa. A historinha do bagulho e tudo certinho. Gameplay, a gameplay você se sente meio, como que eu posso dizer assim, meio duro ainda. Não duro assim. E também limitado. A definição de limitado é God of War 2018. Puta que pariu, cara. Você vai olhar como que era o desenvolvimento do jogo e vai olhar as tech demos que eles revelaram do jogo, é outra coisa. O jogo era pra ser mais fluido e era pra ter outros tipos de inimigo. Outras ideias. Mas aí os caras teve problema na produção e, como sempre, deu crunch, deu os bagulhos e... Se você quer saber mais sobre esse lado aí do jogo, eu fiz um vídeo sobre crunch, verdadeiro preço dos jogos. O vídeo não deu a proporção que eu queria, mas pelo menos saiu. É isso aí, bora lá. Hoje eu vim finalmente acabar com a pauta patética que já vem acontecendo há mais de 8 anos. Tava gostando da história, mas eu achei a gameplay chatinha. Tendo a concordar. E que youtuberzinho de resuminho O God of War 2018 pra mim é um dos melhores jogos. Pra mim, né? gosta de empurrar essa ideia patética criada por gringo. A ideia é que God of War começou como uma saga simples, de apenas violência, com personagens sem profundidade, e que era apenas um monstro descontrolado querendo matar todo mundo. Eu quero feitos. Eu quero feitos, pô. Volta. Claro, para alguém que não possui a capacidade mental de compreender uma tragédia grega contada pelos viés de gameplay, e acha que apenas é demonstrada pelas cutscenes, deve realmente achar isso. Eu compartilharia da ideia desse público, mas sabe, eu realmente joguei o jogo... David Jeff, puta que pariu, vocês são mais bosta. Vocês viram a última treta que teve do David Jeff? Aí falando do Crimson Desert? Aliás, foi ele que começou essa treta. Ele literalmente criou a situação. Ele. Cara, a única coisa de boa que esse maluco fez foi o God of War mesmo, na moral. De olhos abertos. Kratos nunca foi um personagem vazio, simples ou uma máquina de matar sem foco, nem mesmo em seu primeiro jogo. Hoje eu provarei como a saga grega não é só a melhor, mas a única saga valiosa já contada sobre esse personagem. Vamos começar pelo primeiro jogo lançado, God of War 1, aquele que era para ser um jogo único, caso vocês não saibam. Originalmente, God of War não buscava uma sequência ou uma saga, que foi apenas dado graças ao sucesso absurdo do primeiro jogo. Isso é tanto demonstrado por como o final do jogo quando Kratos entra no trono, e ele vê o futuro como deus da guerra, demonstrando a evolução da guerra, algo que nunca viria a acontecer, mas é algo facilmente resolvido dentro do jogo, já que há eventos envolvendo viagem no tempo. Eu estou falando disso para demonstrar que o primeiro jogo era para ser fechado, pois mesmo que eles soubessem que pudesse haver uma continuação, foi dado um final resolvido caso não houvesse. Nisso, podemos começar de onde o jogo começa, do final.
com nada menos que Kratos no topo do penhasco buscando o fim da sua existência triste. Abandonado por todos, até mesmo pelos deuses que ele serviu por longos anos, em busca de paz. Isso mostra o tom do jogo. Mesmo sendo um jogo brutal, onde você sim é muito poderoso, não é uma história épica de vitória. Nós estamos participando de uma tragédia grega. Não importa qual resposta seja alcançada, o quanto nos esforcemos, em 3 semanas, Kratos chegará no fundo daquele penhasco junto de nós. Dreamer. But it had not always been this way. Lembrando, semanas, tá? Os acontecimentos são muito rápidos. A maioria das mídias, os acontecimentos mais absurdos que acontecem. Os acontecimentos mais absurdos acontecem em dias. Um dia ou semanas. É engraçado isso. Kratos had once been a champion of the gods. A raiva e o ódio dele nesse primeiro jogo não é algo que o cega, mas ele usa esses sentimentos como combustível para alimentar sua vontade e poder continuar sua jornada. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Let the rage of the titans fuel your blades, Kratos. You have regained the blade of Olympus. Oh, meu Deus! Caralho. Ah, droga, eu esqueci o termo de novo, mano. Puta que pariu, cara. Eu vou ficando maluco, na moral. Como que é o termo? Narrativa alguma coisa? Ludonarrativa? É alguma coisa ludonarrativa. Foda-se. É alguma coisa ludonarrativa, você vai lembrar. Narrativa, ludonarrativa, foda-se. Já que ele acredita que se ele conseguir lidar com Ares, ele poderá conseguir se livrar de seus pecados. Por exemplo, no começo do jogo, ele escolhe não salvar um capitão do navio que ele estava, mas isso não é algo que eu os culpo por não entenderem, já que precisa prestar bastante atenção nos detalhes, como no capitão do navio sendo um mercante de escravos. Isso é algo que é descrito no material adicional do jogo. Quando eu falei que o também jogo é mostrado mulheres lá dentro da navio, porra. é um conto grego de tragédia, eu falo porque ele realmente é de forma literal. A história de Kratos ser filho de Zeus, tomado pela fúria incontrolável e mata a própria família, e depois precisa seguir uma saga de redenção para alcançar o Olimpo, é a história de Hércules. Claro, na história original, o final de Hércules é bem mais feliz, com sua ascensão ao Olimpo como um deus. Durante toda a gameplay, existem momentos de grande esforço, não nas cutscenes, onde você play, quando precisa derrotar um inimigo forte, precisa bater nele até que um grande botão de bolinha apareça em cima da cabeça deles. Isso é o clássico e memorável da saga, principalmente no primeiro jogo. E agora, eu os demonstro como uma subversão pode ser feita de forma bela, usando a gameplay dentro de uma história. Então esse mesmo botão que servia para você destruir seus inimigos, fazer as finalizações mais brutais, agora serve para proteger sua família. Antes de enfrentar Ares, ele te manda para o mundo dos seus pesadelos, onde você precisa proteger sua família de vários clones malignos seus. Isso mostra como Kratos não sente ódio acima de culpa. O sentimento que o domina é a culpa. A pessoa que ele mais odeia não são os deuses, é ele mesmo. Ele sabe que tudo isso é culpa dele, e ele só quer que a culpa vá embora. Vocês já devem ter visto o Quick Time Event de abandonar sua filha, mas o contexto é basicamente que ele precisa abandonar ela para poder impedir que o mundo que ela está, no submundo, seja destruído. Parece que um jogo de verdade sabe usar a gameplay para o jogo em vez de horas de cutscene. Why did you go? I am here now, child, and I will not leave you again. Você que está assistindo até aqui, deixa um comentário, se inscreve no canal e deixa um like. Vai ajudar bastante o canal a crescer. Muito obrigado. Então chegamos no final do jogo vitoriosos. Conseguimos vencer todos os desafios dos deuses. Uma Power Fantasy. Não, Kratos matou Ares. E ele foi perdoado pelos deuses por seus pecados. Mas seus pesadelos nunca irão embora. Sua culpa nunca irá embora. Sabendo disso, estamos de volta naquele penhasco, aonde o jogo começou. Mas quando ele alcançou as rochas, ele sobrevive. Nada acontece. Athena o traz de volta ao topo do penhasco. E agora, ele tem o trono de Ares para viver para sempre. Viver com a culpa de seus atos, sem nunca ter direito à morte. Essa era a ideia original
caso o jogo falhasse em vendas. Esse seria o final trágico de Kratos. O jogo é uma Power Fantasy para nós, os players, porque nós não somos Kratos. O nosso objetivo é derrotar Ares, mas o objetivo do Kratos era conseguir a paz interior. O objetivo do jogo nunca foi para que nós fôssemos aquele personagem, e sim para que nós assistíssemos e jogássemos uma tragédia grega em formato de um ótimo jogo de PS2. Oh, meu Deus. O que eu fiz? Agora, no segundo jogo, nós vamos ter que contar uma história de decaída de novo. Mas é porque Kratos começa como um deus poderoso, e a primeira coisa que lhe é feita é ter seus poderes extirpados por Zeus, sendo até mesmo morto e mandado para o Hades. Depois de ter sido traído de novo e perder tudo dessa vez, ele não tem mais nada, ele não tem mais volta, ele não tem mesmo nem esperança de se livrar da culpa. Por isso Kratos do segundo jogo é muito mais brutal do que ele era no primeiro. Sim. Ele ainda está cheio de ódio, mas ele também é cheio de culpa, e ambos sentimentos só continuam a se retroalimentar durante todo o jogo. Mas mesmo assim, existem momentos de humanidade onde você vê que ele ainda é uma pessoa. O fato que a própria Gaia usa a forma da sua falecida mulher para manipulá-lo já é uma demonstração disso. Mas ele não se importa apenas com essas duas pessoas. É mais do que o conto da esposa morta. Dessa vez, todo o seu povo, Esparta, está em chamas. Ele passa muito tempo fazendo testes, enfrentando diferentes inimigos que sempre querem o mesmo que ele, alcançar as irmãs do destino. Até que mesmo em meio de sua fúria, ele enfrenta mais um desses inimigos e mata alguém que desejava salvar sua terra natal forma também. de batalhas Outro épicas. espartano, Assim um é irmão bom. de combate dele. Alguém que era leal a ele. É apenas engraçado pra- que ele tem situações que ele vai lá e usa o cérebro e ao invés de força bruta. O que mostra que ele basicamente tá fazendo os bagulho na pura má vontade. Se ele quisesse realmente resolver os bagulho, ele ia lá só ir na força bruta e já era. Não, o cara tá maluco. para tentar chegar no seu objetivo. Ah, não, você tá inventando isso aí, na verdade é por causa que os devs precisam de um bagulho pra o player se ocupar. Sem saber que ele estava Talvez. matando alguém que ele estava tentando salvar. I was left with no choice. I had to seek out the sisters to change the fate of our beloved Sparta. For I am all that is left. Now you are all that is left. I have faith that our brothers of Sparta will live on through the true God of War. Caralho. Nossa. Agora chegamos a God of War 3, onde vemos o ápice da fúria de Kratos, onde ele é o mais brutal possível. Só que também é o jogo que mostra os maiores marcos da sua humanidade, coisas que os jogos novos nunca fazem. Porque Eu achei ele meio tá sempre- assim, meio estranho, como que eles meio que rusharam esse bagulho da Pandora, mostrar a humanidade pro Kratos e ele se tornar o deus da esperança. Mas beleza. Ok. controlado. Vou lá Então pra ele não batalha pode épica. realmente mostrar sua humanidade, mostrar sua emoção. Mesmo em meio de toda a brutalidade que Kratos comete em God of War 3, existem alguns pontos importantes de comentar. O primeiro é a relação dele com Pandora, a última pessoa com que ele se importava, que ele tentou salvar como se fosse a própria filha dele, protegê-la e, mais do que isso, mostrando a sua humanidade, até mesmo no último instante a qual ela estava viva. Só até ali que ele mostra que se importa com algo além da vingança. Depois de tudo isso, o que sobra para Kratos é matar Zeus. Novamente, assim como matou a Ares, criança. completar sua vingança não gera nenhuma satisfação. É um trabalho que está completo. Todos os deuses do Olimpo, bem, com exceção de Afrodite, que deu outra coisa em vez da vida. E sim, isso também é importante pra história. Eu queria que... Meu Deus, salve, Kaique. Agora que ele está com o trabalho concluído, só sobrou algo: acabar com seu próprio sofrimento. Boa noite, mano. Ele destruiu o próprio mundo em sua fúria, mas não foi simplesmente porque ele é um personagem de só uma dimensão, que só sabe matar o que vê pela frente, mas sim porque ele é uma força incontrolável, que foi força da feita a natureza. ser movida esse caminho, e que estava tão coberto de culpa e sofrimento, que depois de destruir tudo, ele não aguentava mais sua própria existência.
Aí depois ele vai lá e é revivido. Se quisessem mesmo fazer uma redenção pra ele, deveriam ter seguido a ideia original, aonde se mantesse o jogo pela continuação, que ele seria um dos três Magi que visita Jesus Cristo quando ele é um bebê. E daí Jesus Cristo salva sua alma no final do jogo. E ele se torna o anjo da morte. Pronto, você poderia ter tido uma história de redenção muito melhor, poderia ter feito jogos infinitos de God of War, onde ele visita outras histórias, outras religiões, outros mundos, com outros deuses, em vez dessa porcaria que fizeram. Essa é uma ideia original descartada da saga grega, porque ela foi feita Perdão, cara, mas eu prefiro como que foi na finalização dos 3 jogos e dos 2018. E se tivesse os 6 jogos que o Barrock disse que planejou, e como fosse o diretor, aí sim, mas não. Engraçado, foi lá e abandonou a franquia. Pra ser fechadinha e não pensada pra ser uma sequência feita pra fazer dinheiro e produzida por gente que odeia God of War, que parece que gostaria de estar trabalhando. Na verdade, foi tudo culpa do Neil Cookman. Ele é o problema de tudo. Foi ele que tomou a Sony. Ele literalmente tomou a Sony. Todos os estúdios, todos eles. Todos os estúdios, ele tomou a Sony. Por favor, pesquisem a Wikipédia dele. Vídeo sobre o que? O Suichiro soltando pedradas sobre God of War. Last of Us Parte 2. Agora as pessoas têm que entender que o Kratos novo não é melhor. Ele é apenas o Kratos sendo atuado pelo Pedro Pascal. Essa é a mentalidade do personagem com atuação hollywoodiana e comportamento. Sim, essa palhaçada aí que eles botaram. Tem partes do God of War 2018 que eu não gosto, que são por causa da gameplay em si, mas tipo, em quesitos narrativos, é o quê? É um bagulho literalmente Marvel. Não exatamente em narrativo. Esse tipo. Momentum. Ele tem toda a dinâmica de Marvel, assim. Quesitos de. Primeiro, a história. Aí a história do Pai Triste. Que não iniciou, mas tipo. Deu popularidade a história de Pai Triste. Depois. Foi o bagulho. Começou os bagulhos de piadinhas no meio do jogo. E depois as cenas épicas. Que são épicas em curto prazo. Basicamente eles criaram o estilo de realmente fazer a porra do jogo filme. Filme com gameplay. Significa ser um personagem superior quando ele já mostrou profundidade como pai em atitudes de jogos anteriores e de forma muito mais honesta e profunda. Eu posso passar horas aqui falando como a gameplay é uma porcaria, ter jogado o sistema de hack and slash antigo foi uma merda gigantesca, onde parece que as pernas de Kratos quebraram, já que ele não consegue mais nem pular direito, onde passar horas vendo calma, mano. God of War 2018 ainda é bom, o Ragnarok que é uma bosta. Onde você fica com o controle no colo por tanto tempo que os jogadores de God of War nórdico já devem estar estéreis nesse tempo. Mas o verdadeiro problema é que o reboot não se mantém sozinho. Ele depende dos jogos antigos para ter algum interesse. Pior ainda, os jogos nórdicos têm vergonha de ser God of War. Exatamente! Exatamente, Based pra caralho. Falou algo realmente que deixou claro pra mim. Esse vídeo é de quando? É de 3 meses atrás. Por que ele não soltou pedradas do God of War Ragnarok? Provavelmente ele se cansou do bagulho e nem quis. Nova saga de God of War é igual ao Devil May Cry do Dante de cabelo preto, do Dante não, que tinha... cara. Pelo menos lá ele tinha aura. Ele tinha estética. Não, aqui é puro slop, puro igual slop, mano. O problema real é que é feito por gente que tem vergonha de estar fazendo aquela franquia. Então não importa o que eles façam, sempre vai sair um jogo patético, feito para pessoas sem alma. Agora com licença, que já está na hora de ir pra igreja. Quando não tinha... Meu Deus. Quando não tinha lançado God of War 2018, eu achava que a continuação ia ser o Kratos do passado. E quando ele voltou no tempo pra lutar com os Zeus no final... Caralho, brisa, hein? Esse DMC é podre. Nasci pra criaturia. Teoria mais forte. Kratos God of War Nórdico é o Kratos interpretado pelo Pedro Pascal. Tem mais. Perfeito resumo. No tanque o final. Based. Por que tão based?
Por que tão based? Por que tão based? Ai, Kratos é vazio e God of War é só pra esmagar o botão. Kratos começa a história cometendo suicídio. Possivelmente o maior vídeo de refutação da história do YouTube. Perfeitamente. A primeira cena do primeiro jogo é literalmente o cara tentando virar a camisa de saudades. Coração para Lego, coisas antigas, destruidor de Pitbull, coisas de hoje, pai de pet. Pelo amor de Deus. Obliterem o Neil Cook, mano. Ou melhor, obliterem a Sony, mano. Obliterem a Sony, pelo amor de Deus. Toda ela, toda ela.